O modelo de venture capital e de rodadas seriais não é o único caminho para uma startup seguir, e isso está mais do que comprovado. Agora, existe uma certa descrença no momento atual em relação ao modelo de venture capital por parte das startups que perseguiram esse caminho, se esse modelo para de pé e faz sentido ou não. E sem querer demonizar o modelo aqui, mas muito mais no intuito de trazer uma análise com mais profundidade, analisando também as consequências positivas e negativas de seguir esse caminho, que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá? César, você que se relaciona com muitos founders aí, você tem percebido uma certa descrença desses founders em relação ao modelo de venture capital? Muito, Ricardo. Eu acho que uma pergunta comum não, algumas perguntas, né? Eu acho que eu tenho recebido de founders, né? Então, aquele negócio assim, primeiro uma preocupação assim, falando, cara, já tentei de tudo, César. E, cara, já tô ficando sem opção. Não tenho mais fundo para conversar. Outra pergunta que vem assim, poxa, César, parece assim, eu vou para um fundo, ele fala que eu não estou preparado porque eu estou crescendo só 60% ao ano. Deveria estar crescendo 100%. E legal de eu estar no break-even. Mas eu vou para outro fundo, falam que, pô, o problema é eu estar no break-even, que eu deveria estar crescendo mais. Então, parece que, assim, sempre eu estou fazendo alguma coisa errada. E uma terceira reclamação que vem muito César, parece que sempre tem, assim, se eu tivesse com tudo resolvido, eu não precisaria do dinheiro, né? Uhum. Então, parece que os fundos perderam um pouco dessa sensação de que, cara, eles têm que pegar empresas que estão precisando efetivamente, que têm problemas que precisam ser resolvidos e aí com capital, com uma série de iniciativas consiga se resolver, né? Uhum. Cara, eu acho que existe uma questão de entendimento, né, do que é o modelo de venture capital e eu acho que os próprios VCs também estão numa entre-safra e num problema, né? Saiu notícia ultimamente falando, né, de que os fundos também, a questão dos megafundos, né, que captavam bilhões de forma muito fácil, está se extinguindo. Sim. Né? Os fundos estão com dificuldade de estabelecer os seus fundos, Uhum. né, de conseguir captar dinheiro para poder ser desse dinheiro. Ou as regras, o retorno que está se exigindo deles é diferente. Então, a dinâmica mudou. Uhum. Né? E aí, como muitas das empresas estão trilhando esse caminho do venture capital e estão tomando só não, a desilusão ela é meio que natural. Né? Perfeito. Então, tenho atuado muito isso. Né? E é uma preocupação que eu tenho porque acho que o efeito colateral principal que tem aqui, que é muito ruim, os founders começarem a se questionar, ou questionar até o próprio negócio por conta disso. Sim. E talvez isso não seja o melhor caminho, né? Eu acho que Uhum. você tem que aproveitar os insights, mas talvez não queira dizer que a sua empresa não serve para nada. Perfeito. Eu acho que aqui reside um perigo nessa sua última fala, que é uma coisa é você ter desilusão em relação ao modelo, outra coisa é você começar a questionar o próprio negócio. É. E eu, como founder, me vejo em toda a situação que você descreveu e passei por essas fases. Se você me devolvesse a pergunta, né, me perguntasse, você como founder tem desilusão sobre um momento de venture capital, eu te diria assim, eu acho que eu já até passei dessa fase. Há um ano atrás eu estava desiludido, porque eu ainda estava sofrendo um pouco das consequências de ter apostado muito nesse modelo e não ter tido que lidar com os colaterais negativos. Mas um ano depois, graças a Deus, eu não caí nesse cenário que você falou de desilusão com a empresa. Uhum. Muito pelo contrário, eu tô hiper energizado e apaixonado pelo que a gente faz na Hamper, mas muito consciente de qual que é o nosso próprio caminho. E até revelando um pouco do meu sentimento e de outros founders próximos que compartilham comigo, a gente até brinca, né? Talvez há uns 3 anos atrás, se chegasse um e-mail de um grande fundo querendo conversar comigo, eu parava tudo que eu tava fazendo e eu atendia na hora. Eu dava minha agenda aberta, assim, pra pessoa marcar quando ela quisesse. E curiosamente, nos últimos tempos, eu tenho feito isso e vejo outros founders fazendo também. Tem pingado, né, alguns fundos querendo conversar e por eu conhecer um pouco de como que a banda toca, não me empolgo mais muito. Então eu tenho colocado assim, vamos falar no segundo semestre, porque eu tô muito focado e não é desmerecendo, tenho super respeito por esse pessoal e o quanto que eles agregam pela indústria.
Mas eu já sei que pela circunstância de onde eu estou agora, em break-even versus a taxa de crescimento, eu já sei que tipo de devolutiva que eu vou ter. Então, para mim, tá muito claro qual que é o meu caminho. Eu não vou fazer um desvio de atenção agora, tendo que me preparar para conversar com esses fundos, porque eu já fiz isso outras vezes, né? Então, é uma questão. Eu, particularmente, estou no momento hiper concentrado na operação e querendo me distrair o mínimo o possível, tendo essas conversas, né? Então, eu acho curioso como que teve essa inversão, né? De antes, talvez, há 2 anos, 3 anos atrás, tudo que eu queria era construir uma agenda para acessar esses fundos e hoje parece que inverteu um pouco essa... Eu acho que tem uma associação que eu gosto e eu uso bastante nessas conversas, que é como se você tivesse criado um produto e você tá batendo nos seus eventuais clientes, nos seus leads, e tá todo mundo falando não para você. Quando o founder vê isso, ele vê claramente que ele fala, cara, eu preciso mudar alguma coisa na minha oferta, mudar o produto, ou eu tô indo nos tipo de cliente errado, né? E ele acha alternativas. É interessante quando ele olha do ponto de vista do investimento que ele está em busca, como ele só fixa em um objetivo, que ele tem que captar com o VC. E ele fica batendo, e ele não consegue enxergar que talvez a gente está justamente no mesmo dilema de um bad fit. Né? Não tem o fit entre a oferta que você está colocando e esses clientes que você está querendo que comprem essa oferta. E aí o problema é o seguinte, qual é o seu repertório para buscar ou outros clientes ou mudar essa oferta? O que você tem que mudar? E geralmente olha o seguinte, então nós estamos com a oferta errada. Então a empresa está errada. A estratégia da empresa está errada, a gente precisa mudar tudo isso daqui. Sim. Né? E aí você começa a misturar um pouco da sua estratégia, o que você vai fazer, e aí a confusão está estabelecida. Então, tomar muito cuidado, né, com essa desilusão, quanto que essa desilusão pode acabar detonando o caminho da empresa. Sim, né? e existe um fato, César, que ainda é pouco falado, que é a latência que existe entre você chavear de uma empresa que opera alavancada por uma empresa de break-even, porque da forma como é retratado abertamente, parece que você vai lá e muda uma chave e fala assim, eu já não tô mais buscando capital, eu pus a empresa no modo break-even, mas na prática a gente sabe que não é. É um belo de um cavalo de pau, alguns dão umas capotadas e ainda conseguem continuar, outros dão umas capotadas e ficam capotados, porque quando você opera alavancado, você presume toda uma operação voltada para crescimento e se preocupa menos com a eficiência naquele frame de tempo, né? Menos com a eficiência e menos com o cash burn, porque o financiamento ele vai vir a partir de um outro lugar. Então você fala, a preocupação é inovar e crescer. Não preciso, né? Não significa que assim, não estou me importando com os recursos, você vai se importar com os recursos, mas estar em cash burn não é essencialmente um problema. Ao passo que quando você break-even, você muda a arquitetura da empresa, você assume responsabilidades diferentes, você muda a sua estratégia e não dá para falar assim, agora eu break-even, mas eu vou dar uma flertadinha ali com os fundos para ver, porque naquele momento, naquele frame de tempo, a empresa break-even ela tá muito menos atraente. Você mudou os parâmetros de sucesso da empresa para uma empresa que precisa da margem, para uma empresa que às vezes assume um crescimento menor e ela desenquadra. Não é que ela desenquadra para sempre quando ela break-even, mas não dá pra gente ficar permeando entre um e outro várias vezes dentro do mesmo ano. Acho que a partir do momento que a empresa escolheu operar em break-even para fazer aquilo bem feito, ela vai levar uns 6 meses preparando a empresa para o break-even, depois mais 1, 2 anos operando naquele formato para fazer sentido a todo aquele movimento que ela fez, né? Então, eu acho que essa latência de tempo ela é pouquíssima falada. Muitas vezes, da forma como é retratado abertamente, parece que assim, a empresa tal mudou a estratégia e vai atingir o break-even, né? Foi o founder lá, mudou uma chavinha e a partir daquele momento vai ser daquele jeito, mas a gente sabe que não é. E eu acho que o que trouxe, né, trazendo aí o contexto do nosso episódio, a gente quer abordar mais esse assunto que tá um pouco no ar, talvez ainda não está sendo retratado, e a gente está tendo um pouco da ousadia de falar sobre isso no programa, que é a desilusão dos operadores, talvez não sejam só dos founders, talvez investidores também, a desilusão com relação ao modelo de rodadas seriais, deixando muito claro aqui que o objetivo está longe de ser a gente falando mal de investidores, de fundos, muito pelo contrário, acho que somos todos players de um mesmo mercado, né? E estamos todo mundo na luta por esse mercado dar certo. Mas fato é que foi colocado em xeque um pouco desse modelo de rodadas seriais. Eu acredito que fora do Brasil e em alguns mercados, como o mercado norte-americano, essa é uma estrada que já se provou pavimentada, né? Que já produziu aí os seus unicórnios, suas empresas que fizeram IPO.
Aqui no Brasil, numa escala menor, de certa forma foi provado, mas no momento atual a gente não sabe se empresas que viraram unicórnio, fizeram IPO, são exceção ou se são a regra. Se parece muito mais com exceção, se a gente for olhar para as estatísticas. Pouco é falado das consequências, né, das empresas que vão por esse caminho, mas não chegam até o fim da estrada, né? E a gente vai tentar abordar isso com mais profundidade aqui nesse episódio. E eu acho que vale dizer que tem um fenômeno que contribui muito para isso que a gente está querendo falar aqui, que é o fato de a gente ter vivido ali em 2020, 2021, uma grande abundância de capital que voltou as atenções de todo mundo para esse cenário de venture capital e de inovação, e parecia que era aquilo que ia transformar o mundo e daquele ponto em diante ia ser daquele jeito. Só que bruscamente em 2022, 2023, aquele dinheiro desapareceu, a gente entrou num cenário de escassez tremenda, os fundos desapareceram das conversas, os empreendedores tiveram que se adaptar rapidamente para cenário de break-even, a gente tinha uma questão de cenário inflacionário, de mão de obra de tecnologia, hoje está ao contrário, hoje volta, estava lendo inclusive em matérias, está sobrando desenvolvedores de novo no mercado em um horizonte tão curto de tempo, né? É estranho, né? A gente vê essa relação, ao mesmo tempo que boa parte das empresas passaram por layoffs e outros tipos de correção, e eu acho que ter vivido toda essa montanha-russa em um frame muito curto de tempo é que acaba gerando essa desilusão, e é isso que a gente quer aprofundar aqui. Assunto polêmico, mas a gente decidiu encarar. Se você está ouvindo aí o nosso episódio do Startups and Downs, já deu para sentir um pouco da nossa pegada, né? A gente gosta de entrar em profundidade em assuntos inerentes da jornada de quem empreende, de quem está envolvido aí numa startup, seja um colaborador, seja um investidor de startups. A gente está fazendo uma série voltada para abordar a jornada da startup, falando desde ali da fundação, do modelo de negócio a ser seguido, passando pelos estágios da empresa até chegar na finaleira ali, se é uma empresa que vai para um IPO, se é uma empresa que vai encontrar um M&A, se é uma empresa que vai quebrar. Então a gente vai tentar trazer todos esses ângulos, eventualmente até convidando outras pessoas para participar com a gente. Portanto, se você vê valor no que a gente está abordando aqui, garante que você está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify ou pelos dois. Curte a gente, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar. Certamente você conhece alguém que está nessa jornada empreendedora ou que deseja adentrar nessa jornada empreendedora e que pode se beneficiar também desse conteúdo. Portanto, compartilhe, você vai estar ajudando essa pessoa e você vai estar ajudando também o Startups and Downs a continuar existindo e estimular eu e o César a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Beleza? Mas vamos lá, César, vamos entrar mais aí no conteúdo. Eu trouxe, né, algumas coisas na minha fala, acho que principalmente esse recorte de 2021 até 2023, que acho que está bem coberto, mas a gente teve analisando juntos um relatório ali do Carta, né, que é um player conhecido nesse mercado de Venture Capital, que traz umas estatísticas meio... Eles analisaram um cohort, né, para não ficar vago, de startups ali de 2018, né, acho que tem umas 5 mil startups. O que aconteceu com elas nesses últimos 5, 6 anos, né? Sim. Tiveram umas estatísticas que chamaram nossa atenção ali. O que você pensaria? Que é interessante, é uma estatística que eles publicaram que mostra as empresas que tiveram um recorte de 2018, passados aí, né, esse período de 2018 até 2024, onde é que estão essas empresas, né? E é interessante que eles colocam lá que 0,2% de 3 mil e poucas empresas chegaram no IPO, né? E aproximadamente 5% delas chegaram no M&A, né? Fizeram algum tipo de M&A. E o restante, então, você tem 95% delas, estão ali em empresas que quebraram, mais da metade dessas, né, já não existem, e uma outra parcela ali que estão meio que encruadas, né? Diria assim, ela conseguiu capital seed, mas parou no seed, né? Conseguiu série A, mas parou no série A, e assim por diante, né? O pré-seed também estão encruadas ali no pré-seed, né? Então é interessante a gente ver que esse não é um movimento exclusivo no Brasil, né? Ou seja, esse sentimento que os founders têm. Ou seja,
é um caminho muito difícil Uhum. de perseguir. Não é um caminho para todo mundo. Isso precisa estar muito claro. Esse sucesso, né, essas notícias que a gente vê, elas acabam gerando uma ansiedade, né, enorme nos founders, deles conseguirem trilhar esse caminho de sucesso que outros fizeram. E quando não se consegue fazer isso, talvez você consiga até questionar, você comece a questionar se aquele negócio que você tinha era bom, né? Porque parece que o sucesso está vinculado a conseguir capturar, né, um investimento e chegar ali, né, no céu, que é gerar o IPO, né, e tocar um sininho e falar que a sua empresa, né, agora é uma empresa aberta, né? Uhum. Então é interessante, né, essa estatística que eles trouxeram, né? E quando a gente olha do M&A, que no Brasil é muito forte, né, essa questão do early exit ou do M&A, né? Não sei se no Brasil também a estatística é mais parecida com essa também, né? Porque Aham. mesmo aqui sendo muito forte isso, né? Você tem quase zero, né, empresas que vão para o IPO, né? Muito pouco, Sim. né? Eu acho que a gente teve também muita influência da pandemia nesse período, né? Que deu uma detonada também nesse mercado, né? Mas a gente não tem tanto histórico disso, tem mais histórico de M&As. Só que os M&As também, geralmente a história que se conta é bonita, mas muitas vezes é a empresa que não deu certo e aí é melhor juntar com alguém e dar um caminho para ela, né? Isso quando ela consegue encontrar esse caminho, né? Quando Porque ela se a gente consegue for encontrar. olhar uma estatística que chama atenção, né? Assim, a primeira coisa, né? A do IPO, a gente vê é muito mais provável que você conheça alguém ou que ganhou na loteria ou que recebeu uma fortuna que não esperava de uma herança que surgiu do nada do que alguém que fez um IPO, né? Sim. Porque né, 0,02% de um cohorte de empresas chegar nesse destino final leva a gente a refletir muito assim, será que esse é o destino final? De fato, para quem não sabe, né, o IPO é o último destino ali de uma empresa que foi captando rodadas seriais, né? E eu vejo muita gente que vai falar assim, bom, o meu primeiro palpite vai ser que eu vou criar essa empresa e eu vou levar ela até o IPO. Mas se eu não conseguir chegar no IPO, eu encontro um M&A pelo caminho. Mas aí a gente olha a estatística do M&A e vê que só 5% das empresas conseguiram um M&A. E se a gente fosse destilar esses 5%, quantos M&As desses são São realmente bem-sucedidos, né? exitosos, né? Muitos podem ter sido, como Sim. você gosta de brincar ali, foi feito na bacia das almas ali para passar o Sim, ativo adiante e tentar uma nova empreitada ou qualquer coisa sim. parecida, né? E aí isso começa a entrar um pouco até na característica dos próprios VCs, né? E a gente está vivendo uma época que a gente precisa entender quanto que a pandemia detonou esse mercado. Uhum. Porque se a gente pensar que a pandemia talvez tenha atrasado para algumas empresas 2 anos do seu crescimento, 2 anos e você pega um fundo que captou dinheiro dos seus investidores e tem que retornar entre 7, 9, no máximo 11 anos esse dinheiro, o retorno em 2 anos, que é 20%, até pode ser 30% do período de investimento desse fundo, foi comprometido. Então, o retorno que o fundo vai dar para o seu investidor já está detonado, né? Só que ele precisa devolver esse dinheiro. E aí acontece essa questão de quem está trilhando esse caminho, você precisa de alguma forma entender que você precisa ajudar o fundo a fazer o exit dele. Ele precisa fazer o exit dele, porque ele precisa retornar esse dinheiro para o investidor dele. E aí começam algumas frustrações, porque daí você fala, precisa fazer isso, os seus fundos vão tentar te ajudar a ir a mercado a captar de outros, mas o mercado está num vale danado ainda, né? E aí você não consegue captar. Você fez toda a lição de casa, você, cara, sobreviveu aos períodos complexos, a empresa está crescendo ainda, né? Mas tem coisas que precisam arrumar, tem coisas que precisam melhorar. E você bate no fundo e sempre vem alguma coisa, né? Sempre vem algum retorno de que falta isso, falta aquilo, ou aquela resposta padrão que vem dos fundos, né? Ó, tivemos a oportunidade de avaliar o seu pitch, adoramos, né, o que nós assistimos, mas... E aí vem um mas com alguma coisa de que não está na tese do fundo, o crescimento ainda não é o que eles esperam, que precisa esperar. Aí agradece e fala para você manter informado sobre as evoluções do negócio, né? Sim. Cara, essa é a resposta que todo mundo, né? Eu recebo alguns desses e-mails, né? Que os empreendedores me mandam, falam, olha, cara, aconteceu isso, né? E aí se demoniza o VC. Mas eu acho que aqui o primeiro ponto que eu queria colocar é entenda o lado de lá. O lado de lá está com dificuldade
dificuldade de captar novos fundos. O lado de lá está sendo questionado se ele vai conseguir retornar aquele dinheiro que ele já tinha pego antes desse processo inteiro. E isso está até quase que a sobrevivência de alguns VCs, né? Porque, cara, se ele não conseguir retornar o dinheiro, ele vai ter grande problema de captar um novo fundo, né? E aí ele está dependendo só da performance que ele vai, dos fundos que estão rodando, né? Que podem estar com a sua performance comprometida. Então, o mercado de VC está abalado. Então, essa régua que eles aumentaram não é uma coisa que, porque os caras agora são maus e não gostam de investir, não querem tomar risco. Eles tomaram um risco e agora estão tendo que gerenciar a expectativa do outro lado, que é dos investidores deles, dos cotistas do fundo. Não, e existe um modelo econômico que impera nessa nossa indústria que ele é bem implacável. Existe um volume de crescimento que a startup tem que atingir para dar o retorno que remunera toda a cadeia envolvida. E é um número alto, não é qualquer crescimento. Por exemplo, um business que já atingiu na casa de 1 milhão de faturamento mês, se crescer 30% ano, não tá nada mal. É um baita negócio, aliás. Mas para Venture Capital é insuficiente, porque 30% não retorna para toda a cadeia ali a remuneração necessária, né? Para os retornos acontecerem tem que ser algo muito mais pujante do que isso, algo na casa de 3 dígitos que a gente consistentemente fala aqui, né? Então, acho que tem essa questão que muitas vezes é difícil para nós, founders, entendermos, porque é claro, sempre que a gente vai expor o nosso negócio, a gente tá falando da nossa criação, né? Tem uma relação de criador e criatura que é quase de pai e filho ali, né? E quando alguém, né, não aceita fazer o investimento, é quase como você ter levado seu filho num colégio ali, o colégio falou, o seu filho não é bom o suficiente para estudar nessa escola não, né? Então a gente volta quebrados para casa, né? E acho que tem um ponto também importante de a gente explorar, é que nem sempre quem dá essas negativas por parte dos fundos é hábil na forma de fazer. E isso pode dar falsos positivos perigosos pros founders. E eu posso te dizer assim, eu já fiz campanhas de fundraising onde eu falei com 20, 30 fundos e a Humper ela foi analisada de cima a baixo, de um lado pro outro, e eu recebi 20 negativas acusando coisas diferentes. Uma é o churn, a outra é a taxa de crescimento, outra é o tipo de produto, o outro é o fato da gente não ter um plano para internacionalizar, o outro é que eu sou solo founder e por aí vai, né? E aí esses critérios podem colocar os founders a correrem atrás de uma bola que não é a deles. Como, por exemplo, né, pegando um exemplo aqui, imagina que você tomou uma negativa assim, olha, eu gostei do negócio, que tentado a fazer um investimento, mas me preocupou muito o fato de vocês não terem uma tese de internacionalização. E aí, imagina que esses founders voltam para a prancheta e falam assim, galera, enquanto a gente não tiver um plano, e aí reseta a empresa para aquela direção de internacionalizar na crença de que vai conseguir o investimento depois. E às vezes piora o negócio, o churn aumenta, a queima de capital aumenta, o crescimento diminui porque vai correr atrás da bola da internacionalização e depois não capta com aquela muitas tese. vezes ele ouve aquela frase assim, se você fizer esse negócio, quando você chegar nisso, pô, acho que aí a gente tá preparado para esse projeto. Cara, isso é só uma palavra. O fundo, ele também é fluido no sentido da estratégia, ele também vai mudando, ele vai se adaptando. Então tem que tomar muito cuidado com você, eu brinco, né, engravidar pelo ouvido, né, no sentido de que você ouviu alguma coisa e pronto, você vai já conceber aquele bebê que é a nova empresa que agora vai estar olhando para coisas completamente diferentes do que você estava colocando, né, ou seja, a sua estratégia ela tem que imperar. Agora, você tem essa questão, né, Ricardo, ou seja, você tem a desilusão que, cara, eu tô tentando captar, não consegui. Aí a gente explica agora, poxa, tenha um pouco mais de empatia, entenda o lado dos VCs que eles também estão passando por uma transformação. Sim. Né? Beleza, mas isso não resolveu o meu problema. Aí, beleza, a primeira coisa que eu faço, então deixa eu ouvir o que esses caras me falaram e tô tentando ver como é que eu me encaixo então porque eu preciso da grana para fazer a empresa crescer. E aí começa isso, eu preciso da grana para fazer a empresa crescer. Então, o empreendedor geralmente tá desiludido, ele tá olhando de uma forma muito forte que ele só tem uma estratégia, que a estratégia é
ou eu capto com o fundo, ou senão esse negócio não vai para frente. E aí, o que a gente talvez tenha que entender é da onde que vem a origem disso? A origem de, poxa, se eu não captar com VC é como se eu tivesse morto, né? Da onde que vem isso, né? Que problemas ou que consequências? Eu acho que a gente pode separar em duas formas aqui, eu queria discutir isso. Primeiro você pode ter empreendedores que nunca captaram com fundo de VC. Então é a primeira vez captando. Pode ser aquele early stage, ou pode ser até uma empresa que já caminhou bem e consegue, de repente, já ir direto para um seed, né? Ou para o série A. Pode acontecer, mas nunca captou. Então ele não tem, de repente, todo a carga de ter já um sócio que rode em venture capital ali trazendo para ele essa importância. Você pode ter empreendedores do outro lado, que são os empreendedores que eles já têm um sócio de venture capital. Passou 2, 3 anos de investimento e esse sócio está falando, e aí? Né? São rodadas seriais que a gente fala, né? E aí, não vai ter uma nova rodada? Cara, né? Eu tenho um exemplo de uma startup que me procurou que foi brutal, eu acho que é legal a gente entender. Imagina que ele conseguiu captar ali em 2021. O negócio tava bombando, aqueles valuations assim que, cara, tava se pagando 15 vezes receita. E aí ele foi e conseguiu captar com fundos, que ele estava na crista da onda, conseguiu captar 15 vezes receita. O que aconteceu? Cara, usou o dinheiro para bombar, cresceu nesse período de 2 anos, cara, ele triplicou o tamanho da empresa. Um crescimento interessante. Ele dobrou o primeiro ano, no segundo ano não cresceu tanto, mas cresceu 50%. É um bom crescimento. Então ele está com 3,3 vezes, mais ou menos, de crescimento da outra rodada 2 anos atrás. E ele está toda hora, os fundos falando que, cara, você devia ter crescido um pouco mais, né? Não foi legal. E os fundos que estão conversando com ele estão falando assim, olha, o mercado mudou. Eu pago no máximo 5 vezes a sua receita. Só que faz o cálculo. Não fecha com a rodada anterior. É a mesma conta. Porque se eu sou o fundo que investiu nele, eu investi R$1 milhão a um valuation de 15 vezes a receita, eu investi R$1,5 milhão a um valuation de 15 vezes. Agora, alguém está falando que a empresa cresceu 3 vezes, mas está falando que ela vai valer 5 vezes. É o mesmo 15. É o mesmo 15. E aí os investidores anteriores não vão querer tomar essa diluição. Falam, cara, então quer dizer que eu emprestei o dinheiro para você, ou aportei o dinheiro, e durante esse ano o meu capital, apesar da empresa ter crescido valorizou 3 vezes, nada. não valorizou nada. Então, existe uma culpa também do fundo ali, que naquela época pagou muito caro. Sim. Mas é que como estava a dinâmica do mercado, e agora tá todo mundo perdendo. Então, eu acho que eu queria discutir esses dois cenários, ou seja, pegar aquele founder que ainda não tá no VC, mas aquele founder que já tá no VC e tá sofrendo tanto a pressão interna de alguém que já entrou nesse mundo, como os nãos que ele tá sofrendo do mercado, né? O que você acha desses dois cenários que você tem para trazer? Boa, eu queria pensar duas coisas importantes que você falou, que eu fui guardando ao longo da sua fala. Uma, eu acho que a desilusão dos founders, a gente dá para separar em 2 momentos. Você tem a desilusão quando tava todo mundo conseguindo captar e aquele founder específico não conseguia. E aí ele tem uma desilusão e ele fala mal do Venture Capital, mas é porque ele não consegue. Sim. Parece que todo mundo consegue menos ele. E às vezes ele tem um negócio que realmente não tá bem ajustado e ele não quer assumir aquilo e ele prefere falar assim, esse negócio de investidor, eu dar uma parte da minha empresa, eu não compro essa. Mas no fundo ele queria captar, mas ele não conseguiu construir um negócio suficiente para captar. Mas a desilusão que a gente tá falando aqui, ela é um pouco diferente, porque ela é um pouco mais generalizada. Você tem excelentes negócios que em outrora captariam e que hoje não estão conseguindo captar por diversas circunstâncias, dentre elas uma que você falou agora, que seria a rodada subsequente, teria mais um caráter de penalização se comparado com uma rodada anterior, que foi o caso que você exemplificou agora. E uma outra coisa, talvez seja um ponto alto da minha fala no episódio aqui, é quase um manifesto, quando você fala assim, aonde está a origem do problema? Talvez a origem, se for olhar a nível mundo, eu não vou saber dizer, mas se for olhar no Brasil, na minha opinião pessoal, eu acho que nós que estamos nessa indústria de startups, a gente tem uma mania, e eu fico um pouco assombrado com isso, de importar tudo do mercado norte-americano. E eu vejo aquelas falácias assim, o Brasil é exatamente o mercado norte-americano, só que 5 anos para trás. E quando eu olho o PIB brasileiro, quando eu olho o mercado brasileiro, eu não vejo os Estados Unidos de 2019. Então eu não compro essa máxima. E eu vejo que a indústria aqui de startups tentou fazer um as-is de como é no mercado norte-americano, que é completamente diferente. O mercado financeiro lá é muito mais pujante, a bolsa, liquidez das pessoas, inovação, capacidade de inovação, universidades, tudo muito diferente. E a gente importa
importa quando eu digo as is, é porque é mesmo. Quando o mercado norte-americano estava falando de inflação na mão de obra técnica, a gente estava aqui falando de inflação de mão de obra técnica. A gente importa, inclusive, os problemas. Tava falando em layoff lá fora, a gente estava falando em layoff aqui. E eu tenho um pouco de receio dessa paralelização, porque o Brasil é completamente diferente. Então, eu acho que a gente poderia sim aprender com muita coisa que acontece lá fora, mas eu acho que a tradução feita para cá ela é muito mais complexa do que a gente tem. A gente não tenta fazer a tradução, a gente tenta fazer a reprodução. E aí eu vejo a gente pagando consequências bem altas por conta disso. Na realidade, a diferença entre quando você faz a versão e a tradução. A gente tem que fazer a nossa versão, não traduzir. Traduzir é pegar ipsis literis e trazer aquele negócio, né? Uhum. A gente tem que construir a nossa versão. Perfeito. Melhor, né? Ainda. A nossa versão de mercado, né? Mas você vê dos problemas, né? Ou seja, a questão da expectativa, né? Que existe. No primeiro cenário que eu comentei, você tem ali o empreendedor que ainda não captou, e ele tá tentando captar e não consegue, e a expectativa dele, fala, cara, eu tô com a empresa alinhada, eu cresço 60%, tá bom, 60% ao ano, e aí ele ouve do fundo assim, não, mas você tem que crescer, nesse seu start você tem que crescer 3 dígitos, um forte crescimento de 3 dígitos, e a lógica ele muitas vezes não conhece, né, porque a lógica, o fundo quer um ganho muito grande, porque ele entre perdas e ganhos, ele tem que compensar todo mundo e tem que dar um retorno pro investidor dele, mas ele não consegue entender, então, para esse empreendedor, o que eu diria para ele é o seguinte, eu acho que você precisa se educar, você precisa entender o racional do outro lado do VC, para você poder construir uma tese que vá de encontro ao que ele precisa. Agora, tenta não focar só que existe essa solução. Talvez a sua empresa realmente não esteja formatada para ir para o VC. E tudo bem, não pode ser a sua única alternativa a isso, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho em outras alternativas que possa ir buscar. Já, eu acho que é mais complicado para o empreendedor que já está no ciclo do VC. Eu acho que é bem mais complicado, né? O que eu vejo das conversas, porque aí os fundos podem ter expectativas diferentes, os fundos podem começar a, de alguma forma, fazer alguma forçada de, cara, a gente precisa dar uma solução para esse negócio. Eu não posso ficar aqui a vida inteira porque eu tenho que devolver o dinheiro para todo mundo, né? E aí você começa a criar, talvez, cenários que talvez você queime a empresa, né? Porque você está no meio de um ciclo que é necessário. E aí, para você não ter esse movimento, você está em busca de, então eu preciso trazer um outro fundo, trazer mais dinheiro para eu crescer mais rápido, a um valuation que seja agradável para o fundo anterior, e aí você começa aquela busca frenética, e quando você está pressionado desse lado dos seus investidores atuais, e você não tem a resposta, a frustração é muito grande. Mas é muito grande. Sim. E aí você começa a atirar para tudo quanto é lado. E se você captou essa nova rodada, você não resolveu o seu problema, você só postergou o problema. Porque daqui 1 ano ou 2, você vai estar no mesmo cenário de novo. Trouxe mais investidores, aumentei meu nível de compromisso, tô ficando sem grana e preciso encontrar o próximo investidor. Eu acho que esse é um pouco do efeito perverso das rodadas seriais. Coloca ali o empreendedor um pouco na corrida do rato ali, de sempre precisar conquistar uma nova rodada, ser empurrado pelos investidores da rodada anterior. De novo, sempre tomando muito cuidado aqui, eu não quero, né, criar uma visão perversa dos fundos. Eu acho que é algo inerente de como o modelo econômico disso ele é construído. E agora, respondendo a sua pergunta que você tinha feito na sessão anterior, o que eu acho das vantagens e desvantagens ali do empreendedor que conseguiu chegar até um estágio e ele pode vir a captar de alguém que já entrou na trilha do Venture Capital, para mim a palavra é opcionalidade. O empreendedor que ainda não captou e tem um negócio todo arquitetado para viver sem captar, ele tem a opcionalidade de captar ou não. É uma escolha que ele vai fazer se ele quer entrar nesse jogo, ciente das consequências ou não, e avaliando que ele já tem um bom ativo ali, que se ele não entrar também tá tudo bem. Ao passo que o que já entrou, ele tem menos opcionalidade. Não significa assim, agora você entrou, você vendeu a alma e não tem mais volta. Mas ele tem que estar ciente das consequências. Ao passo que você já fez uma rodada seed, é esperado que você vá chegar num série A. Se você não captar, você vai ser obrigado a fechar ou fazer um write-off? Não necessariamente. Mas não é uma conversa fácil de alguém que já passou
por um seed, um ano depois chegar para os investidores e falar, pessoal, cara, eu tô cansado dessa estrada do Venture Capital, eu não tô sentindo muita aderência do nosso negócio com outros empreendedores e estou pensando em direcionar isso para um lifestyle business. O que vocês acham? Eu acho que vai ser um belo de um bode que vai ser colocado na sala ali, né? Sim, total, total. Agora, vamos pensar o que o founder tem que fazer com uma situação dessa. Primeira coisa, né? Toda vez que eu pergunto para os founders, eles sabem, beleza, dos fundos que estão com você, qual que é o prazo do fundo que você captou dinheiro, quanto tempo você tem que retornar e quanto que ele espera do retorno? Cara, ninguém sabe me responder. Sim. Ninguém sabe me responder. Ou seja, né, só fazendo um parênteses na sua fala muito rápida, todo mundo se preocupou em avaliar a empresa no momento presente, se o fundo tinha um portfólio legal ou não e etc, como se isso já fosse suficiente para o casamento acontecer. A gente não vê os termos futuros daquele casamento, né? E tem, por exemplo, quando o founder fala para mim assim, eu sou a última empresa que o fundo conseguiu investir no fundo que ele estava aberto, né? Cara, isso me preocupa, porque quer dizer o seguinte, talvez já passou 2 ou 3 anos do prazo de devolução que ele vai ter que ter, do prazo do fundo, já passou para retornar. Então, ele tá esperando, cara, que essa empresa rampe bem, porque daqui a 6 anos, 7 anos já vai ter que retornar. E a depender do estágio da empresa, não vai retornar. Não vai ter uma venda forte, ou seja, ele precisa esse negócio acontecer. E a frustração é enorme de todos os lados. Então, vamos supor que você saiba qual é o retorno que o fundo tá pedindo. De alguma forma, Ricardo, você precisa tratar o problema. Tratar o problema olha, a empresa está crescendo não mais em taxas chinesas, né? Como todo mundo espera, né? Está crescendo em taxas convencionais, normais. Ou seja, a empresa continua sendo uma boa empresa? Provavelmente. Provavelmente, você tem que avaliar, então continua. Só que é uma boa empresa para mim, talvez não seja para o investidor. Tá bom, então como que a gente pode resolver isso? Como é que eu honro o que o investidor fez comigo, de apostar em mim, tudo, mas eu não estou conseguindo... Ou a gente tem prazo, ou seja, o capital é um pouco mais paciente. A gente tem como ampliar um pouco desse prazo e a gente trabalhar melhor. Ou seja, talvez a gente tenha que passar 2 anos aqui fazendo a lição de casa e reajustando a empresa para um crescimento. Talvez usar ela, começar a dar algum retorno e esse retorno a gente reinvestir na empresa, né? Talvez pegar uma parte desse retorno e até retornar para o founder, porque senão ele não vai estar... Porque o founder também tem essa frustração. Agora, se o founder não esconde essa frustração dele e não conversa com os players que estão do lado dele e não trata essa desilusão, cara, esse é um cenário de ruptura que a gente está montando. É um cenário de frustração tão grande dos dois lados e parece que tá todo mundo triste, mas ninguém quer conversar sobre a tristeza e como que a gente trata ela. Sim. Né? Então, o que eu digo é que, cara, eu acho que a maior vergonha você passa por não trazer à tona o problema. Sim. Eu prefiro que, cara, vamos discutir seriamente o que tem para fazer, quais são as suas frustrações, e aí a gente tentar trabalhar no prazo, tentar trabalhar uma outra estratégia, ou seja, a ação para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Sim. E o que eu vejo que essa desilusão acontece porque não se trata com quem está dentro de casa, né? Ou seja, de forma clara, como que a gente pode resolver o problema. Perfeito. A gente faz muita associação de sociedade com casamento, às vezes, né? Para exemplificar. Mas e uma coisa que para mim sociedade não se parece com casamento é que em casamento não é de bom tom você, né, se juntar ali com o seu potencial cônjuge ali e falar assim, mas como que vai ser se um dia a gente quiser divorciar, né? Acho que, né, pode ser até que alguém muito racional pense nisso nessa hora, né? Mas normalmente não é de bom tom. Agora, quando se trata de sociedade, a gente deveria falar assim, olha, a gente tá entrando nessa sociedade por uma empresa que a gente quer que ela vá dobrar, triplicar, esse é o business plan. O que acontece se o business plan não acontecer dessa forma? Para onde a gente vai? Eu percebo, César, que na maior parte dos acordos feitos, todo mundo só fez pelo caminho do sucesso. Ninguém se preocupou assim, o que acontece quando se andar de lado? O que acontece se quebrar? Ninguém fala disso, né? E a gente vê que estatisticamente a probabilidade é muito maior pro andar de lado do que para a próxima rodada. Só olhar as estatísticas, do seed pro Série A, só 10%, 20% das empresas fazem. E os outros 80%? O empreendedor sempre mata no peito assim, não, eu aceito os termos que estão aqui no seed porque eu confio no meu taco. Eu vou captar o Série A. Tá, mas e se não captar? O que vai ser da sua empresa? O que vai ser dos investidores? Eu acho que essa é a conversa que não tem. Essa racionalização, né, de qual a consequência, que eu acho que não é
tão bem abordada. Só que hoje a gente já vê um pouco da consequência, né? Vamos voltar um pouco no começo ali do que a gente falou. A gente fez a análise ali daquele relatório do Carta, 3.000 empresas analisadas, metade das de 2018 para cá já tinham quebrado, pouquíssimas fizeram série B, série C, e então a gente já consegue ter um entendimento das safras e a gente conhece empresas próximas da gente que já vivem um pouco das consequências. Eu acho que seria legal a gente olhar um pouco qual é a consequência da empresa que não capta as outras rodadas e que anda de lado e que nem tem mais perspectiva de que não, eu ainda consigo arrumar aqui dentro e vou voltar a dobrar e triplicar. Não conta mais com isso. Fala, cara, eu vou seguir uma empresa que cresce 20%, 30% e tô bem com isso. Como que fica a relação entre empresa e investidor em casos assim? Eu sempre falo pros founders que me procuram com esse cenário, eu falo para eles que, cara, a primeira coisa é uma conversa e você esclarecer todo o esforço que está sendo feito. Ou seja, tem que fazer a história. Cara, ó, a empresa tá nessa estratégia, nós estamos performando dessa forma, você está acompanhando. Cara, a gente está tentando com os fundos fizeram essa e essa e essa e essa devolução. Essas coisas têm razão, talvez essas coisas não tanto. Mas, cara, nós estamos nesse cenário, eu quero saber para vocês o seguinte, olha, qual é o seu plano? Então, a primeira coisa que você precisa defender é o seguinte, isso não é um selo de que a empresa é um fracasso. Então, a primeira coisa que o founder precisa colocar na cabeça dele, eu falo para ele, volta para a origem, volta para o teu primeiro amor, né? O que te fez levar a acreditar que esse era um negócio? Sabe o Ricardo lá do começo da Hamper, né? Volta para ele, não volta para esse cara que apanhou agora e volta para ele, cara, o que te motiva? Por que você abriu esse negócio? Então você agora está muito melhor do que aquele cara. Com certeza. Volta com todo o conhecimento que você acumulou, mas com aquela energia. Quais os votos que você precisa refazer para você voltar com aquela energia? Né? A gente falou no episódio, né? Eu brinco muito na situação. É um atleta que está na última fase para ir para a Olimpíada e ele chega de repente com um diagnóstico que ele está doente. E ele não pode ir para a Olimpíada. E o médico fala, ou você não vai para a Olimpíada e você se trata, ou se você continuar treinando e quiser ir para a Olimpíada, talvez você vá morrer. A realidade mudou. Então ele vai falar, cara, eu não vou conseguir mais para a Olimpíada, porque eu quero viver. E aí ele tem que mudar todo o plano dele. Então, a primeira coisa que o founder tem que falar é o seguinte, cara, esse é um cenário que fala, cara, eu preciso voltar para dentro de casa e olhar para a minha empresa e repactuar. E repactuar com quem? Com todos os seus stakeholders, com seus investidores, com as pessoas, consigo próprio, as suas expectativas. Então, encara isso de frente. Né? E aí faça as perguntas certas do que você tem que fazer, o que você está dando certo e onde você pode chegar. Tenta trabalhar um pouco o timing, tempo que o fundo vai ter que esperar, ou seja, quanto que o fundo está disposto a ter um capital mais paciente. Ele vai ter que ter um capital mais paciente. Se você tem a convicção que dá para você fazer, e aí é o lance legal. Eu tenho convicção que dá para eu fazer a empresa crescer, eu tenho as evidências. Cara, por que não tomar uma dívida? Não, eu não gosto de dívida e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, de alguma forma você está endividado com esses fundos. Sim. Que você tem que dar um retorno para eles, né? E já tá no risco também. E já tá no risco. Então é como se fosse assim, mas se eles perderem, eles perderam comigo, eu não preciso devolver e tal, não sei o quê. Mas, cara, você não tem mais essa alternativa. Então, quais são as alternativas que estão colocadas possíveis para você poder fazer esse negócio acontecer? Será que tem um pivô que você possa fazer no seu negócio agora, para o curto prazo, que vai te gerar um recurso maior? Não é escalável, não é aquilo que eu queria fazer, mas será que tem uma mudança que você possa fazer que rapidamente vai te trazer recursos que pode no dia seguinte virar um aporte para você voltar a crescer? Ou seja, quais são as ferramentas? Então, é olhar do ponto de vista do repertório. Qual o repertório que você vai poder usar para você mudar um pouco do teu cenário atual? O que não dá é para você ficar sentindo vítima. E aí é a minha crítica para muitos founders, que nesse sentido ficam só se achando vítimas. Vítimas de um sistema perverso que vai detoná-los e tal. Não pode ser isso, cara. Né? Você tem que jogar com as ferramentas e com o que tem. É isso que tem? Cara, o que eu consigo fazer com isso? Né? Mas usa a sua inteligência, usa o seu ímpeto, usa seus contatos. Quem está do lado de você, ele também está sofrendo a mesma dor. Então, é isso que eu tento jogar sempre muito para os founders e jogar as perguntas para eles, né? Ou seja, quais são as perguntas certas que ele tem que fazer para o modelo de negócio, para si próprio e para os outros, para construir esse cenário. Você tocou num ponto importante, que é o alinhamento de expectativa
de founders. A gente precisa equilibrar aqui a balança, né? A gente está falando muito do modelo de venture capital que leva diretamente mais aos investidores, mas tem um desalinhamento de expectativa enorme dos founders que muitas vezes entram nessa estrada sem saber Onde qual vai dar, que é o né? destino final e quais são as consequências. Muitas vezes tem a inocência de achar assim, poxa, mas ele já é meu investidor, deveria me socorrer. A gente fala isso em Sim. vários episódios, né? Eu acho que principalmente quando a gente estava no alto dessa crise financeira ali em 2022, 2023, a gente falou muito sobre isso, de founders que tinham a expectativa de que, eu tô quase quebrando, eu não quero lidar com o constrangimento de fazer layoff e o investidor deveria vir aqui e me socorrer, afinal ele é meu sócio no negócio já, e a gente racionaliza muito assim, imagina um investidor que já colocou ali alguns milhões, já deu aquele dinheiro como perdido, porque ele tá vendo a vaca indo pro brejo, e ele ainda vai dobrar o risco dele, às vezes colocando mais dinheiro naquela empresa. Não vai. Não Até vai. porque o fundo não tá fazendo isso com o dinheiro dele. Ele pode adorar o empreendedor, ama de paixão, A regra do fundo não permite que ele faça mas isso. a regra do fundo não permite, ele não tem mandato para fazer isso. É isso aí, é isso aí. E aí, ou seja, aí você fala, então tá bom, então vamos deixar a empresa quebrar, então. Tem founder que fala assim, o cara não quer me ajudar? Então tá bom, vamos deixar a empresa quebrar. Pô, espera aí, cara. Você é o maior interessado na empresa. Sim. Né? E aí fala, não, beleza, aí eu começo outra empresa. Cara, você tem uma reputação. E tem os deveres fiduciários, né? Tem Que o seus investidor deveres. não tem, o empreendedor tem, o investidor não. E aí, ou seja, você entra num conflito, e aí entra sempre no conflito de que, poxa, mas esse cara sabia do risco, mas é lógico, o venture capital é justamente isso, é o capital de risco. Sim. Todo mundo sabe do risco. O que talvez os fundos não aceitem, e fica muito ruim para qualquer investidor engolir, é quando as coisas não dão certo, rapidamente se aperta o botão vermelho e dane-se. Sim. Entendeu? Que vem pela frente, porque, cara, eu abro outro negócio no dia seguinte e tá beleza, entendeu? Ou seja, esse empreendedor meio kamikaze, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude, né? Ou seja, você tem, eu acho que o maior ativo que você vai construir durante a sua carreira é a sua credibilidade. Total. Né? Então, você tem que ter a empatia com todo mundo que investiu contigo, todo mundo que está com você, seja seus colaboradores, seja seus investidores, né? Isso é um peso, por isso da desilusão, né? É um peso. Tem empreendedor que para eles é um peso saber que, cara, eu tô decepcionando todo mundo. E aí ele exagera pro outro lado, né? Sim. Tem o cara que aperta o botãozinho e dane-se, e tem o outro que puxa todo o peso desse problema para ele, como se ele fosse o maior dos incompetentes, e ele não consegue identificar que foi o cenário que levou disso, né? Você precisa encontrar esse equilíbrio, sentar com as pessoas e construir um plano a partir da nova realidade. Cara, infelizmente aquele sonho que eu tinha já era. A partir de agora, a realidade é essa. O que eu construo a partir de agora? E vocês estão comigo? Vamos fazer junto? Né? E eu vou buscar esse cenário. Então é isso. Agora, é difícil você achar também parceiros que te ajudem nisso. Sim. É nessa hora que você vai conhecer com quem que você se associou, né? Então você tem que saber claramente com quem tem que falar e como falar. Né? Não é fácil. Né? E muitas vezes você precisa envolver um terceiro no meio do caminho. Alguém que consiga conciliar um pouco de todos esses interesses. Né? Sim. Aqui tem um ponto importante, a gente tá falando um pouco das consequências, né? Digamos que a empresa ela chegou num cenário mais negativo ou não atingiu ali o cenário ideal, o cenário esperado que agradava a todo mundo. Eu acho que nessa hora é importante a gente distinguir que a gente tem investidores e investidores, né? Não dá para generalizar como uma única classe, né? E eu vejo, né, conversando com founders que existem posturas meio esquisitas, né? Tem investidor que a empresa começa a andar de lado, o investidor desaparece, a reunião de conselho ali vira várzea, né? Vai quem quer e meio a startup claramente fica abandonado. Tem casos mais extremos, que às vezes o investidor já começa a fazer pressão por liquidar o ativo e desconsidera total ali a expectativa do founder e muitas vezes partiria para negócio que fala assim, cara, a prioridade número 1 é o teu retorno do dinheiro que eu coloquei. Ainda que isso seja reduzir a participação do founder a zero, se preciso for, né? E vão ter vão ter investidores que vão ter uma compreensão e tentar repactuar, encontrar um novo ângulo, ou vamos entender o nosso contrato, precisar alongar, o que pode ser feito aqui dentro para que a gente, primeiro, priorize o ativo que a gente tem em comum, mas também não desconsidere que o founder, ele colocou a pele dele em risco. Eu posso falar por mim, né? E eu acho que aqui tem um parênteses importante que, de novo, me leva para a questão que não funciona
funciona o copy-paste do mercado norte-americano, eu vejo que lá existe um desprendimento, tanto de quem investiu, quanto do empreendedor, que não funciona aqui. Quando eu comecei a Hamper, eu não falei assim, eu vou fazer uma startup, eu vou tentar com ela por 6 meses, se ela não der certo, eu vejo quais são as minhas alternativas. E se eu pegar o dinheiro de alguém, eu peço desculpas por ter dado errado e tá tudo certo. Eu já vi trocas de e-mail de founders norte-americanos avisando os empreendedores assim, pô, o negócio não chegou aonde a gente queria, estou dando um shutdown na empresa, beleza? E os investidores, cara, valeu pela jornada, pô, perdemos dinheiro, mas quem sabe na próxima a gente ganha. Aqui não é trivial, assim, a começar pelo empreendedor. Quando eu comecei a Hamper, eu não falei assim, se der 6 meses errado eu vejo o que eu faço. Não, eu coloquei tudo que eu tinha, eu só tinha uma hipótese, dar certo, né? Sim. Eu tive, né, uma empresa que a gente investiu que era de americanos, e para eles, assim, era uma questão bem simples, cara. O negócio não rodava, eu entrei como um investidor da empresa, né? Eu não liderava nada, então entrei como mais um ali. E quando eles resolveram dar o shutdown, foi um e-mail. Um e-mail, falando, cara, a gente tentou e tal, não sei o quê. Os fundos já tinham concordado, tal, e pronto, acabou. Já era o ativo, existia uma preferência do último fundo que tinha entrado, os ativos ficaram de alguma forma vinculados a esse fundo e se desfez a empresa e cada um tocou sua vida. Né? Aqui no Brasil é bem mais difícil, né? Principalmente porque a gente tem muita rodada que não dá certo ainda no early stage, né? Ainda nem converteu, ainda está no mútuo. E o mútuo é um problema, né? Porque o mútuo, a ideia que a gente tem, né? A gente não tem o SAFE no Brasil, né? Apesar do Congresso estar estudando, né? Um modelo de SAFE no Brasil, né? Então, para quem não entende, né? O SAFE, ele é um mecanismo que os Estados Unidos, né, utiliza, que você não tem um juro ali, né? Você emprestou o dinheiro para a empresa, não tem um juro e não tem devolução. Aqui no Brasil não existe essa forma de você emprestar dinheiro, não ter juros e não ter devolução. Então, você tem impactos depois tributários para a própria empresa. Então, é diferente o formato, né? Então, aqui no Brasil está se construindo, talvez, o entendimento de existir essa entidade jurídica, né? Ou seja, formato jurídico para que a gente invista, né? Então, quando a gente fala aqui no Brasil que é um mútuo, aparentemente as pessoas têm a ideia de que esse dinheiro vai ser devolvido. Mas também num equity, também se espera que o dinheiro seja devolvido. Mas se a empresa quebrar, de onde você vai tirar dinheiro? Você vai tirar do founder? Não vai, ninguém vai tirar do founder. Então, o investidor também tem uma expectativa muito ruim, né? Agora, a gente precisa tentar trabalhar no ativo para maximizar ao máximo esse ativo. Se tiver que fazer um write-off, se tiver que fazer uma venda, cara, existe uma forma, perder tudo ou dá para recuperar alguma parte, né? Então, você tem formatos de fazer isso. Agora, a gente está falando de uma empresa que não quebrou, né? É uma empresa que ela estava ontem discutindo de botar dinheiro para ela crescer mais. E porque não entrou o dinheiro, ela está pensando em talvez nem existir mais. Sim. Ou seja, essa esquizofrenia, né, em sentimentos que o founder vai ter, é que ele precisa tomar um pouco de cuidado. Sim. Né? Não pode trabalhar nesse formato. Né? Ou seja, a empresa continua nas mesmas bases. Sim. Ela continua com potencial. Ela só tem que fazer o plano dela. Isso se for uma empresa boa, né? O que a gente viu ali no momento de euforia é que teve especulação. Teve empresa que não tinha receita ainda e já estava sendo avaliada em 100 milhões. E aí, se a próxima rodada não acontece, não tinha ali uma empresa. Porque não tinha receita, não tinha clientes, né? Então, acho que tem um caso mais isolado. No Brasil é bem menos comum. É muito difícil, talvez só nesse frame mesmo de tempo onde aconteceram investimentos por euforia que surgiram os que a gente chama de pastel de vento, né? Só tinha casca, não tinha nada por dentro. E essas empresas, a gente viu empresas quebrando, fintechs já com nome, que quebraram por não conseguir uma próxima rodada. Sim. Mas daí realmente era um pastel de vento, né? Eu acho que para todas as outras empresas, muitas vezes a gente está analisando o investimento por oportunidade. Tipo assim, é uma preferência nossa, dos sócios, por um plano de negócio mais pujante, captar uma rodada. Mas se eu não captar, a empresa não vai explodir. Talvez vai doer um pouquinho, ou vou ter que ajustar um pouco aqui, vou ter uns anos difíceis pela frente, mas a empresa ela continua tendo um caminho ainda com N outras
essas hipóteses. Sim. Né, pra gente, antes de ir para os nossos ups and downs, né, só complementando, a empresa que não tá indo bem e ela tomou ou não, porque a estratégia dela não tá legal cara, e tem dificuldades, ou seja, o modelo de negócio dela atual não vai escalar, ponto. E você já tem sócios, você precisa escalar, você tá talvez queimando algum capital ali, você não tá em break-even, então você precisava do dinheiro também para conseguir pagar as coisas. Cara, você tem que fazer um downsizing, não tem jeito. Sofre menos. Encara a realidade e é isso que você tem que fazer. E aí você vai falar, pô, mas eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Vai ter que deixar de fazer tal coisa. Não tem jeito. Essa é a realidade. Se você quer sobreviver a esse período, faça um outro plano. Faça um plano que você vai entrar em resultado, vai parar de queimar, vai gerar outros produtos, ou até mesmo um grande pivô. Vai mudar o negócio, vai pegar a sua tecnologia e atuar num outro mercado, um mercado mais escalável, e você vai ter que conversar com seus investidores. Tem investidor que pode falar para você, cara, eu não topo, eu investi porque era essa tese, agora você quer mudar para outra tese, eu não topo. Aí você vai negociar com ele, cara, vamos acertar como é que lá no futuro, se esse negócio der certo, eu te retorno, ou você faz o write-off, porque tem fundo que vai falar, cara, não tem como fazer, melhor eu fazer o write-off e pronto. Né? Mas converse, negocie, né? Mas pare de sofrer por um futuro que não existe, né? E faz o diagnóstico correto agora e constrói o seu novo futuro. Acho que essa é a principal mensagem para essa frustração que os founders estão tendo com o mercado de VC. Perfeito. E assim, nesse clima de finaleira, eu também gostaria de fazer uma inserção aqui, que a gente está falando muito da desilusão com o modelo de Venture Capital, que presume as rodadas seriais. Eu mencionei ao longo do episódio, né? Eu sou um founder que estou dentro dessa questão da desilusão. Agora, não é uma desilusão com relação a ter investidores, que é uma coisa diferente. Tem uma descrença em relação a rodadas seriais, que claramente não é para qualquer tipo de negócio, alguns sim, mas é a exceção da exceção. Mas para a maioria das startups, ter um investimento é importante. E talvez uma coisa que a gente vai ter que aprender aqui no Brasil é que outros outputs positivos empreendedores e investidores podem ter que não seja a próxima rodada ou IPO. Como que investidores e fundadores comungam em uma relação que o output às vezes é um dividendo ou construir um ativo. Ou vender para um estratégico. Para vender para um estratégico, um ativo que vai dar um retorno um pouco mais ainda a longo prazo, não sei. Porque embora a Humper não esteja na trilha das rodadas seriais, eu sou muito satisfeito com os meus investidores. Você a prova disso, que a primeira rodada que a Smart Money fez, o capital fez muita diferença, porque foi um capital inicial, foi para tirar quase que uma empresa de garagem, virar uma empresa de fato, mas como sócios, você, Fábio, sempre agregaram na minha jornada, assim como o Domo, mais para frente, veio num bom momento, me ajudou a resolver cap table naquela fase, a fazer M&As. Então, como investidores, tanto com capital quanto com sócios, agregou demais. Então, não é uma desilusão com o agente investidor, e sim um questionamento em relação a, poxa, será que o único caminho é perseguir uma rodada? Você nunca deixou de fazer uma reunião, porque é outra coisa que eu vejo muito de founders. Eles começam a ter esse problema, aí quando ele tem essa questão de conversar, ele fala, mas eu não sei há quanto tempo eu não faço uma reunião de conselho, eu não falo com os meus investidores. Cara, você nunca deixou de fazer, cara. Todas as coisas que foram acontecendo, todo mundo foi acompanhando, todo mundo foi trabalhando em cima disso e contribuindo e ajudando. Então, essa construção, ela precisa ser sempre nutrida. Sim. Né? Tem muito founder que ele capta e depois ele começa a falar mal do investidor. O cara não me ajuda em nada, e não sei o quê. Cara, espera aí. Ele já colocou o dinheiro, é sua obrigação, independente do quanto que ele vai te ajudar mais ou menos, é sua obrigação de reportar, de manter informado, porque lá na frente você pode precisar dele. E se ele não tiver a interpretação que você está fazendo maior esforço, ele pode achar o seguinte, o cara me abandonou aqui, não deve nem ter feito o trabalho direito. Então, mantenha essa relação ela tem que ser saudável. Né? Não, absolutamente. A minha mentalidade como founder não é nem o se eu precisar dele lá na frente, eu já olho assim, essa entidade acreditou em mim e colocou o dinheiro em mim, topou ser meu sócio não estando do lado de dentro. É minha obrigação como sócio do lado de dentro reportar para o sócio do lado de fora como que está se comportando o crescimento ou não do dinheiro que ele colocou em mim. Simples assim. Isso aí. Muito bom. Boa. Bora para os nossos ups and downs aí. Vamos lá. Para mim, acho que a primeira coisa aqui que a dica é o down, é quando eu vejo o empreendedor, ele olhando o sucesso da empresa dele por ele ter captado ou não. Cara,
Isso para mim, ele achar que, eu tive sucesso porque eu consegui captar. Cara, isso no máximo é um selinho, né? Mas o sucesso da sua empresa está no crescimento dela, no que ela está construindo, na relevância que ela tem no mercado e para os clientes que ela está atendendo. Não é você captar ou não que vai falar que a sua empresa teve sucesso. Muito bom. Para mim, o down é o empreendedor estar adentrando um jogo que ele desconhece as regras do jogo, né? Então, adentrar aí a trilha do Venture Capital, das rodadas seriais, sem entender as consequências, né? Olhar só para o output positivo e achar que ele vai matar no peito e falar, cara, a ideia é ótima, by the way, eu sou bom pra caramba e eu não tenho dúvidas de que eu vou fazer série A, série B. E ele não entende a quantidade de vento na testa que ele vai tomar, o quanto que o mercado muda, o quanto que o cenário competitivo muda e essas coisas vão pouco a pouco minando e você vai desenquadrando daquela estrada ideal e precisando criar outras hipóteses. Mas se você só contava com a hipótese do dar certo, você vai ter a desilusão que você comentou ao longo do caminho, que parece que só o cenário perfeito funcionaria. O cenário que é um pouco menos perfeito já te desagrada e aí você abandona teus investidores, você passa a não estar presente na reunião de conselho e vai criando uma desilusão com uma empresa que poderia ter um belíssimo caminho que não seria só aquele das rodadas seriais. Legal. Meu up, eu gosto quando o empreendedor chega para mim e fala o seguinte, cara, eu tô com uma possibilidade de pegar um empréstimo ou pegar uma lei de fomento ou fazer uma operação financeira com os meus recebíveis. E aí você percebe que é o founder que está buscando alternativas diferentes só do Venture Capital para poder capturar recursos para sua empresa. Então, eu vejo de uma forma muito positiva quando o empreendedor ele tem essa consciência que o caminho do Venture Capital é só mais um jeito de você capturar, fazer o fundraising, né? Você pode trazer fundos para sua empresa de N outras formas e capacidade de você ter esse repertório, eu admiro muito quando o empreendedor mostra isso. Para mim, um up é o empreendedor ele entender qual é a responsabilidade dele na relação de investimento, na relação entre ele e os investidores. Isso passa por gostar do accountability, né? Eu falei isso ao longo do episódio, eu tenho um senso de responsabilidade enorme por ter trazido para dentro da minha empresa outros sócios que estavam vivendo lá a vida deles e eu fui lá, né, cavar aquela relação e peguei aquele dinheiro emprestado, que é um dinheiro que eu não considero que é meu e eu faço o que eu quiser, e o dever e a obrigação que eu sinto que eu tenho de prestar contas de como que aquele dinheiro está sendo aplicado, ou até depois que o dinheiro já acabou e incorporou dentro do ativo, como que o ativo está se comportando. E muitas vezes eu vejo founders que tentam delegar essa responsabilidade e achar que é o investidor que tem que ir atrás. Só que a gente tem sempre que pensar, qualquer fundo de investimento que se preza, tem ali algumas dezenas de investimentos realizados, e eles têm que olhar e administrar cada empresa em um nível de problema diferente, ou um estágio diferente, ele só vai conseguir pingar um pouquinho em cada uma, mas é papel nosso como founders a gente manter esses sócios engajados. Porque eu acho, César, que por pior que seja o cenário que a startup vai enfrentar, se o diálogo acontece e os sócios eles estão alinhados, eles passam juntos, que seja por um cenário de quebra e ainda assim manter uma relação. Sim. Você falou muito da credibilidade e até o final ambos observarem como se comportaram e falaram assim, por mais que eu quebrei e aquele investidor não colocou mais dinheiro, ele teve que ver eu quebrar, eu faria negócio com ele de novo. Sim. E eu indicaria ele para os meus amigos. Ao passo que o investidor também fala assim, pô, infelizmente aquela empresa quebrou, mas o empreendedor ele foi até o fim, ele foi honesto, ele honrou com todos os compromissos e se ele empreendesse de novo, eu investiria nele de novo. É isso aí. Muito essa bom. Credibilidade, essa confiança precisa ser sempre nutrida, né? Eu acho que isso é pro bem e pro mal, né? A credibilidade é a principal moeda desse mercado e não o capital. Total. Né? É o seu nome, né? É isso. Isso aí. Muito bom. Fechou. Valeu, cara. Valeu. Até o próximo. Até.